O caso Deltan Dallagnol acabou desviando um foco de algo que é muito importante para quem quer saber a verdade. Mas e a CPI dos atos antidemocráticos, a CPI de 8 de janeiro? Não era para ontem? E aí, cadê? A gente sabe muito bem que o que aconteceu ontem, anteontem, né, no caso, com Deltan Dallagnol foi uma ruptura da democracia. Ou seja, foi o primeiro marco, a primeira sanha que derruba ainda mais a confiança daqueles que são sérios e céticos em relação ao sistema, ao regime que vivemos hoje. Mas a CPI ainda é uma esperança, a CPMI ainda é algo que pelo menos vai trazer à luz aos brasileiros sensatos o que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro. Ainda que a gente acredite que mesmo que a gente descubra que o Lula estava lá dentro, quebrando o vidro com uma marreta na mão, isso não vai dar em nada. Por quê? Porque o judiciário está alinhado. Mas mesmo assim, é importante que o povo saiba, o cidadão consciente saiba, mesmo que não vai dar em nada. É por isso que a CPI é tão importante. E quem que passou vergonha, digamos assim, em relação a essa questão da CPMI? O deputado federal André Janones, que fez uma postagem um tanto quanto até lúdica, se a gente pode falar. Olha só o que disse o André Janones. Ao que tudo indica, não teremos mais a CPI de 8 de janeiro. Depois que enviei ofício à Polícia Federal pedindo a retenção do celular do ex-presidente Bolsonaro para que fosse periciado por mim, caso eu fosse indicado para a CPMI, e confirmei que iria intimá-lo a depor, e ainda quebrar os seus sigilos, a oposição recuou e não quer mais a instalação da comissão. Perceberam que nenhum bolsonarista tem abordado o tema nas redes? Essa é a melhor das vitórias, aquela que você ganha sem precisar guerrear, só com inteligência e estratégia. Estratégia. Lembra do filme Tropa de Elite, onde se falava de estratégia? Pois é, será que a estratégia do André Janones é tão boa assim? Será que ele é realmente um estrategista? Ele responde para você com outro Twitter. Urgente. Congresso Nacional acaba de anunciar que a CPI de 8 de janeiro será instalada na próxima semana, dia 23/5. O fato é que ela foi adiada novamente, mas não é o Janones que acabou de falar que ela não aconteceria mais porque ele é muito poderoso e pediu para que ela não ocorresse porque ele queria periciar o celular de Bolsonaro? A grande questão que nós podemos falar sobre André Janones. André Janones foi preterido, foi jogado pelo escanteio pelo governo Lula petista. Não deu nenhum cargo para ele, não entregou nada em suas mãos. Logo ele, que abriu mão da sua candidatura a presidente para entrar de sola na candidatura do lulopetismo. Janones, que é excêntrico, ele é muito excêntrico nas redes sociais. Fez a fama dele lutando pelo Auxílio Brasil. O que acontece que muita gente não percebeu? O Lula cortou 1,5 milhão de beneficiários do Auxílio Brasil. André Janones não falou nada sobre isso. Ou alguém viu o André Janones ir para as redes e brigar e bater contra o Lula? O que aconteceu com o Janones, que fez sucesso nas redes sociais, batendo em Bolsonaro pelo Auxílio Brasil? Contra o Lula, a regra não é a mesma? Está na hora de vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, que tiveram um benefício cortado, começa a observar isso um pouco mais. Bora lá, pessoal. Tem mais informação que eu quero trazer aqui para vocês. Essa aqui é boa. Apesar das péssimas notícias, inclusive envolvendo o caso ainda Deltan Dallagnol, essa matéria do CNN é boa. Apesar de tudo, o TRE Paraná bateu de frente com o Alexandre de Moraes e a partir de então a vaga foi para o PL e não vai continuar no Podemos. Vamos lá, vamos entender um pouco mais. O cargo não foi transferido ao Podemos, partido do ex-promotor Deltan Dallagnol, porque os candidatos da sigla no Paraná não atingiram 10% do quociente eleitoral, que esse quociente eleitoral é o que se exige para que ele possa
enfim, assumir a vaga de mandato, tá? O deputado do Podemos, depois do Deltan Dallagnol, porque o Deltan fez uma cadeira sozinho com 355 mil votos, teve, se eu não me engano, 10 mil votos. Então o Podemos perdeu a vaga e a vaga foi para o PL do Bolsonaro. Foi para o deputado Itamar Paim, que irá substituir o Deltan Dallagnol do Podemos na Câmara dos Deputados, e decidiu o Tribunal Regional do Paraná nessa quarta-feira. Quem não gostou nada disso foi o ministro Alexandre de Moraes, porque o Podemos é um partido, digamos assim, morno em relação à oposição ao governo Lula. Falou muito que ia ser oposição, que ia bater de frente, mas no final das contas é um partido que até vota com o Lula em algumas coisas, pautas ideológicas. Então, assim, foi um tapa na cara do Supremo, ou melhor, do TSE, né, que hoje é quase a mesma coisa, que queria um candidato apático. Mas pelo menos veio alguém do PL, partido de oposição. Bora lá, pessoal, vamos falar da democracia, pela democracia, por democracia? Gazeta do Povo fez a seguinte publicação: a polícia da Nicarágua ameaça prender quem criticar Ortega nas redes sociais. Quem fez essa publicação é uma influencer, a Sonaira, SP, e disse o seguinte: esta é a democracia que o amigão do Lula, o Ortega, e todos os governos de esquerda defendem. Eles acham que são capazes de apagar a história. E é realmente isso, efetivamente isso. Todo governo de esquerda, ou seja, a maioria, né? Não vamos dizer todos, porque nós não podemos generalizar. Ainda existem governos que são mais coerentes. Mas a maioria dos governos de esquerda são autoritários e mandam fazer isso, prender todos aqueles que discordam. A esquerda vive numa utopia, e essa utopia é colocada para aqueles que discordam à força, goela abaixo. Bom, vamos lá, vamos ter que falar de novo do caso Deltan Dallagnol, que são as informações que estão chegando. Miguel Reale Júnior, um dos maiores juristas do Brasil hoje, fez críticas à cassação do Deltan Dallagnol. Segundo ele, o país caminha para um campo de abuso de direito. Então você vê que grandes juristas como Reale Júnior, o próprio Ives Gandra Martins e muitos outros estão alertando pela, vamos dizer assim, pela falta do Estado Democrático de Direito no Brasil. Ou melhor, pela eliminação, pela jocosidade que o Estado Democrático de Direito hoje tem que passar. Segundo a revista antagonista, e eu dou os créditos aqui à revista, o ex-ministro da Justiça, que Miguel Reale Júnior também já foi ministro da Justiça, um grande jurista, criticou a decisão do TSE, que cassou o deputado Deltan Dallagnol por unanimidade com base na lei da ficha limpa. Ele comentou a punição em entrevista ao UOL nessa quarta-feira. Agora a grande questão é, eu lembro muito bem daquele diálogo onde o ministro Alexandre de Moraes perguntava ao André Mendonça quando ele questionava das suas demandas contra o Anderson Torres. O André Mendonça, mas tem uma matéria em tal jornal que questiona. E Moraes perguntava, é jurista? Não, não é. Mas fulano também tá... É jurista? É jurista. O Capês, Fernando Capês. Não, mas esse é aliado de Bolsonaro. Não vale. E Miguel Reale Júnior? Miguel Reale Júnior não vale? Um dos maiores juristas do Brasil, este não vale também para o senhor ministro Alexandre de Moraes? Pois é, para mim ele vale muito mais do que outros juristas aí que chegaram ao Supremo. Bora lá, bora fazer aqui mais uma análise, ainda falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. Ele tá nervosinho, tá? Ele tá se sentindo na geladeira. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes reclamou de Lula durante uma festa de casamento. Essa matéria do Pleno News. Em roda de conversas de uma festa no último sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deixou bem explícita a sua insatisfação envolvendo a falta de acesso direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acordo com o magistrado, o presidente já faz 2 meses que não está retornando. Em 2 meses, ele está aguardando um retorno do chefe do executivo. Suas tentativas de contato realmente são infrutíferas. Estaria Lula dando um gelo no Alexandre de Moraes? Estaria Lula dando um gelo no ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, desagradou o Supremo Poderoso do Brasil, ministro Alexandre de Moraes? Pois é, Lula, toma cuidado. Isso aí pode dar impeachment e trazer o Alckmin de volta, né? O Lula talvez não esteja querendo falar com o Alexandre de Moraes, porque o Lula fala nitidamente e abertamente que Alexandre de Moraes é um golpista. Ao falar que Temer deu golpe, ele coloca Alexandre de Moraes na casa dos golpistas. Será que o Lula não quer falar com o golpista? É isso? Pois é. Tudo isso é muito temerário e a gente vai continuar analisando o desfecho disso. Mas assim, a regra do jogo, o plano, eu já falei para vocês. É Alckmin. O plano sempre foi Alckmin. E Lula tá com medo do que ele pode ou não conversar com Alexandre de Moraes. Afinal, se ele passa pano para todas as atrocidades, e eu digo que a própria Folha de São Paulo falou isso, não sou eu só. Não sou só eu. A Folha de São Paulo também falou. Se o Lula passa pano para as atrocidades das invertidas de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, que é ex-presidente, contra o Lula, o que Alexandre de Moraes não faria? Afinal, contra o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes está tentando caçar um crime e não acha. E contra o Lula? Vai ser fácil de achar. É fácil colocar o Alckmin no poder, vocês sabem disso. Por fim, mas não menos importante, a última matéria aqui também do Pleno News, o Lewandowski defende anulação de sentenças contra a JF. O ex-ministro do STF agora é consultor sênior da empresa e, segundo ele, as anulações das sentenças devem acontecer. Aonde que para a falta de moralidade no Brasil? Quando um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal dá decisões favoráveis aos irmãos Joesley e Batista e depois sai do Supremo e vai prestar consultoria para eles. Isso é ilegal? Não. Mas é imoral? Não tenha dúvidas. Totalmente imoral. Agora, a grande questão é mais imoral ainda quando se inverte. Ou seja, um ministro do Supremo agora é advogado dos réus. E quando um advogado do réu é indicado para o ministro do Supremo? Aí, meu amigo, é hora de pedir para os alienígenas descerem na Terra e tomarem conta, porque a gente já mostrou que não dá conta de administrar isso aqui. Realmente, a coisa tá feia. Bota feia nisso. Vou ter que citar Boris Casoy de novo, né? Isto é uma vergonha absurda, absoluta e sem precedentes. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Coloca no seu comentário aí se você gostou do conteúdo, se concorda com os posicionamentos e o que discorda também. É assim que a democracia se faz. Posso até não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar até o final para que você possa falar. É assim que quem defende a liberdade de expressão, que quem defende a democracia age. Por outro lado, esses autoritários querem calar você, tirar suas redes sociais, tirar sua liberdade de expressão, tirar a liberdade de imprensa, tirar a liberdade do seu povo. É isso que a gente vive hoje. Até o próximo editorial, pessoal.